Amém? Tá alto o microfone, parece? Só impressão. Tá alto? Vamos abaixar um pouquinho. Minha voz já é um pouco alta, né? Tá, esse aqui? Ah, então peguei o errado. Glória a Deus, amém? Se coloque de pé no seu lugar, irmão, por favor. Dia dos Pais, que bênção, uma alegria muito grande de estar aqui, celebrando esse dia. Tenho certeza que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. O Senhor quer falar conosco de uma forma diferente nessa manhã. Eu já percebi um ambiente de glória, um ambiente diferente nesse lugar. Eu tenho certeza que nós vamos ser ministrados pelo Senhor de uma forma muito poderosa. Você pode dar um amém aí? Glória a Deus. Salmos 139, 16. Coloca aqui para nós, por favor. Salmo 139, 16. Põe para nós aí, por favor, Igor. Cento e 139, 16. Protege-me, ó Deus. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Os teus olhos, pode voltar lá, 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero nessa manhã, Senhor, orar pela tua igreja, orar pelos teus filhos. Meu Deus, eu já quero declarar, Senhor, sobre cada um, Senhor, a tua paternidade, Senhor. Que antes dos nossos pais nos conhecerem, antes dos nossos pais nos enxergarem, antes dos nossos pais sonharem com a gente, o Senhor já sonhou com cada um de nós. Meu Deus, os nossos dias foram escritos pelo Senhor e estão nas tuas mãos. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vamos viver, está no controle do Senhor, ó Pai. Nós não somos órfãos, ainda que não tivemos um pai, ainda que não conhecemos um pai, ainda que não tivemos contato com um pai que nos gerou, nós temos um contato com um pai que nos criou, que nos projetou, que antes de qualquer coisa existir, antes de qualquer coisa que nós podemos visualizar ou fazer, para o Senhor nós já existimos. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor teve todo cuidado em colocar cada detalhe em nós. O Senhor nos tornou seres viventes a partir do sopro e do fôlego de vida que veio até nós. Hoje nós estamos aqui porque um pai um dia decidiu por nós. E esse pai é o Senhor. Nessa manhã nós celebramos o Dia dos Pais, nós celebramos uma data, nós celebramos um evento, mas antes de tudo isso, o Senhor já tinha nos formado, o Senhor já tinha nos projetado, o Senhor já tinha projetos para cada um de nós, ó Pai. Então nada, Senhor, que tentou interromper o processo da nossa vida, nada que tentou nos trazer ferida, tentou nos trazer tristeza, nos tentou trazer algum trauma por falta de uma paternidade terrena. Nós temos uma paternidade maior, nós temos uma paternidade que decidiu nos amar pelo que somos, que decidiu nos amar. Antes de qualquer coisa, o Senhor nos amou. Os olhos de amor nos alcançou. Os teus olhos nos alcançou, Senhor. Nós fomos alcançados pelo teu amor. E hoje nós somos filhos de um Pai que nos ama. Não de um Pai que nos julga, mas de um Pai que nos ama.
e o seu amor está em nós. O seu amor venceu todas as coisas, e o seu amor nessa manhã derruba todos os muros da falta de relacionamento na família, os muros do trauma, os muros que muitas vezes impediram os seus filhos de viver e de sonhar e de projetar, os muros que muitas vezes foram construídos ao redor de casas, ao redor de famílias, ao redor de crianças que tiveram que olhar e dizer: eu não tenho um pai. Nessa manhã, na autoridade de Cristo Jesus, eu quero dizer que antes de tudo, você tem um pai. E que se um dia disseram que você não tem um pai, isso é uma mentira inventada pelo inferno, porque você é uma criação de Deus, você é filho, e Ele te ama, e Ele ama cada detalhe da tua vida, Ele ama você, você é amado, você é amada pelo Pai. E ainda que um dia você ouviu de alguém, ainda que um dia você acreditou que você não tinha um pai, você tem um pai que te ama, e um pai que decidiu por você, um pai que decidiu te amar, um pai que olhou para você e não aceitou te perder por causa de um irmão seu que falhou, um pai que olhou para você e disse: eu não posso entregar, eu não posso deixar. Um pai que te ama. E talvez durante muito tempo da sua vida, ou durante algum tempo, você carregou um peso de chegar uma data, de chegar um momento, de chegar uma formatura, de chegar um dia e você dizer: eu queria o meu pai aqui. Eu quero dizer uma coisa para você, não para mexer nas suas emoções, mas para te dar uma certeza: o seu pai sempre esteve lá. E toda a honra e toda a glória sempre foi dada a Ele. Então não é sobre aquilo que você projetou, não é sobre aquilo que eu projetei, mas é sobre aquilo que Ele decidiu fazer na nossa vida. E aí, talvez você tenha vivido muito tempo da sua vida se escondendo ou acreditando que você não tinha um pai. Eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Você tem um pai e Ele te ama. E toda a honra e toda a glória, através desses aplausos, através dessa glorificação, seja dada ao Pai, o Pai que te ama, o Pai que decidiu por você. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Fique à vontade. Confesso que eu vou ser breve nessa manhã. Pelo menos eu acredito assim. Gálatas capítulo 4. Versículo 6, só para que você entenda, irmão. Eu estava ali no meu lugar e Deus disse: comece o culto dessa maneira. Então é dessa forma que eu estou começando. Eu creio que algumas pessoas aqui estão entendendo o que Deus está fazendo aqui. E se não estão entendendo, estão sendo curadas. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque vocês são filhos, é uma afirmação. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e Ele clama: Abba, Pai. Então é uma afirmação. Não é um talvez, vocês vão ser, é uma afirmação. Vocês são filhos. Nós somos filhos. Olha para essa pessoa do lado e diz: você é filho. Ou você é filha. Então, se eu sou filho, eu tenho um pai. Se eu sou filho, eu tenho um pai. Eu fui gerado por alguém, eu fui criado por alguém. E eu lembro que essa data de Dia dos Pais, durante um tempo da minha vida, foi uma data que me marcou muito. Eu lembro que eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos de idade, de 9 para 10 anos. Meu pai falece em outubro e eu tinha 9 anos. Em janeiro eu faria 10 anos. Então, de 9 para 10 anos. Eu lembro que numa madrugada, a
A minha mãe acorda, eu e meu irmão, e naquela madrugada eu já percebi algo diferente em casa. E a minha mãe olha para mim e para o meu irmão e fala: vocês vão ter que ser fortes. O pai de vocês não está mais aqui. E, claro, como criança, hoje as crianças têm muita informação, entendem as coisas talvez de uma forma mais rápida, mais fácil, conseguem entender, né, algumas coisas. É claro que sofrem também, choram também. Mas para mim aquilo foi algo que caiu o meu mundo, o meu chão, e eu não sabia que o pior momento não era aquele de eu estar recebendo a notícia. O pior momento era eu conviver com a ausência do meu pai e de um pai que era tão presente na minha vida. E aquilo marcou muito a minha vida e fez tornou ali uma grande, como eu posso dizer, uma falta de estrutura. A minha mãe, dentro do que ela podia oferecer para nós, ela fazia, mas eu não tinha um pai. E isso era uma coisa que eu dizia para as pessoas. E não é à toa que uma vez, eu já contei isso aqui uma vez, eu fui mandado por uma professora para minha mãe procurar um psicólogo para mim, porque em um momento na escola, uma menina, no Dia dos Pais, eu estava fazendo a lembrancinha do Dia dos Pais, e ela falou: você está fazendo para quem? Você não tem pai. E aí naquele momento ela provocou uma ira em mim, e eu liberei algumas palavras sobre a vida dela, e palavras bem desagradáveis. E aí eu fui mandado para a diretoria, não sei se tem isso nas escolas ainda, fui mandado para a diretoria, e da diretoria teve uma conversa comigo, com a minha mãe, e dali eu precisei ser encaminhado para um psicólogo. E graças a Deus ele me liberou rápido até, acho que ele identificou que foi só um momento. Na verdade era uma mulher. E depois de um tempo eu tive contato com essa menina de novo, a gente teve um momento de cura, um momento de conversa, e foi muito bom esse momento. Mas a convivência, a ausência de um pai, eu percebi que gerou em mim muitas coisas. Gerou em mim muitas coisas, em mim, no meu irmão. A gente percebeu por muitos momentos da nossa vida que muitas coisas que a gente passou a viver, a nossa família liberou palavras de maldição sobre nós. Esses meninos vão se perder, esses meninos vão ser drogados. A Filó não vai dar conta desses meninos, que o nome da minha mãe era Filomena e carinhosamente chamavam ela de Filó, Dona Filó. A Filó não vai dar conta desses meninos, e realmente com 14 anos de idade eu já conhecia muitas coisas que uma criança de 14 anos não era para conhecer, já ia para baile, na época já tinha envolvimento com bebida, com cigarro. E aí eu comecei ali a viver alguns momentos na minha vida de uma desestrutura. Minha mãe já começou ali não conseguir segurar mais, e pelo fato de ela também ser alcoólatra, ela muitas vezes nem percebia, nem sabia onde eu estava. E até os meus 18 anos de idade eu vivi uma vida totalmente desestruturada daquilo que é para um ser humano viver, que é para um jovem viver. Então, depois de 18 anos eu voltei a estudar e começou outras coisas na minha vida. Foi quando eu conheci a minha digníssima esposa, Débora. Até ontem o Eric falou: mas como que você conheceu a pastora na escola? Se ela tinha 14, você tinha 18. Eu falei: Deus, ele desenha as coisas, né? Eu queria fazer supletivo, não tinha vaga no supletivo, e a gente só tinha vaga para estudar normalmente, fazer um ano letivo normal. Então eu acabei caindo na sala da Débora, ela com 14, eu com 18, né, Juliana? E aí, ali Deus começou a fazer uma obra que não era sobre um casamento só, era sobre um propósito, né? E hoje, graças a Deus, eu sou pai de 2 lindas meninas, tenho uma linda esposa, que está fazendo uma falta, não vejo a hora de buscar ela. E então eu vejo que a ausência de pai, ela fez um estrago na minha vida, mas a partir do momento que eu não entendia o que Cristo fez por mim. Então eu estou falando de situações que aconteceram na minha vida, que são coisas normais, que nós nascemos, uma hora, infelizmente, né? Ou felizmente, eu não creio na morte, eu creio no encontro com Cristo, mas uma hora acabou, irmão, o fôlego acaba, e isso aconteceu com meu pai. E durante todo esse tempo da minha vida, durante esse período dos 9 anos até os 18 anos, e até hoje algumas coisas a gente tem que vir corrigindo, vir levando para Cristo, para que Ele transforme nós, para que Ele gere essa transformação em nós.
E aí eu dizia, não, eu não tenho pai, meu pai faleceu. E um dia, eu orando, o Espírito Santo disse para mim, você tem pai. O seu pai existiu terreno por um período, mas o seu pai eterno, ele continua cuidando de você. E nós precisamos entender que os nossos pais, eles nos geraram, que os nossos pais, eles nos colocaram aqui na terra, mas antes de nós existirmos para os nossos pais, nós já existimos para Deus. Antes de você existir para o seu pai, antes de você existir para a sua mãe, antes de você existir para qualquer pessoa que seja, você já existia para Deus. Então, quando nós começamos a trazer para nós, e às vezes nós pensamos assim, poxa vida, não tem pai, coitado, poxa vida, não tenho pai, coitado. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, coitado é o diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você, coitado é quem pensa dessa maneira, nós não somos coitados. Nós somos filhos de um Deus poderoso, que pode todas as coisas, que pode tudo e que faz para que nós entramos no seu projeto. Não pensa que, eu faço tudo pelo meu filho porque eu amo ele. Irmão, você está amando da forma errada. Deus não faz tudo por mim, Deus não faz tudo por você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Deus não faz tudo, imagine um Deus que faz tudo. Você ora, Deus, eu quero um carro. Tá aí o carro. Deus, eu quero uma casa boa. Tá aí a casa boa. Deus, eu quero saúde. Tá aí a cura. Deus, eu quero isso. E aí tudo que você sonhar, que você projetar, Deus fazer. Você imagine o crente mimado que você vai ser, o filho mimado que você vai ser. Sabe por que Deus não dá de tudo para você, irmão? Porque senão Ele te mata, senão Ele te estraga. E a gente, como pai, precisamos ter esse discernimento. Tem o tempo de nós liberarmos para os nossos filhos, mas tem o tempo do não. Tem o tempo do sim e tem o tempo do não. Sabe o que acontece com nós? É que nós queremos que tudo na nossa vida dê certo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita coisa que deu errado para que hoje você estivesse aqui. Porque se tudo tivesse dado certo, talvez você não estaria aqui. Se tudo tivesse dado certo, essa igreja não estava aberta. Às vezes alguns empecilhos, algumas coisas que acontecem que a gente não aceita momentaneamente, nós precisamos entender lá na frente que o Senhor quer nos fazer crescer. Nós somos filhos, mas nós precisamos se tornar filhos maduros, que entendem a vontade de Deus, que entendem a vontade do Pai. Eu tenho conversado muito com a Alice, e eu tenho falado muito para ela alguma coisa, ela está numa fase de bater o pé, de querer algumas coisas, e eu sou um pai muito amoroso com a minha filha, com as minhas filhas, né? E a Alice convive mais comigo, por isso que às vezes eu uso essa comparação da Alice, e muitas vezes eu tenho que sentar com ela e dizer, filha, não é desse jeito. Mas eu corrijo a minha filha no momento que é para corrigir. Imagina eu na frente de toda a igreja, minha filha está passando, correndo, eu dar um grito com ela, eu chamar ela aqui, expor ela na frente de todo mundo. Então tem um momento certo. E Deus não é diferente. Deus, chega um momento da nossa vida que Deus quer nos pegar e nos corrigir, mas não para nos matar, para nos aperfeiçoar para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, ainda que aconteçam coisas ruins na nossa vida, nós precisamos entender que Deus está querendo nos aperfeiçoar para o seu propósito. Nada que acontece na nossa vida é para nos levar para longe do Pai, mas é para nos aproximar do Pai. Nós precisamos entender que amor, ele não deixa de existir porque aconteceu alguma coisa ruim. Muito pelo contrário, o amor se manifesta nessas horas. E nós, como igreja, precisamos entender que se nós temos um Pai, nós temos irmãos. E se que nós queremos alegrar o coração do Pai, nós precisamos viver como irmãos. Eu falo como pai que tem 2 filhas e diferença de idade. Às vezes começa ali uma provocação, alguma coisa do tipo, e gera aquele desentendimento de irmãos. E isso não me alegra, isso não alegra a Débora. A gente tem que corrigir, não faz isso ali, se não faz isso, Ana Clara, não vai. E aquela coisa toda, mas é tão bom quando eu vejo as duas em harmonia, alegria. Eu vejo as duas ali celebrando algum momento. Esse dia a Ana Clara começou no emprego novo dela,
Aí ela ganhou ali o seu VA, o Vale Refeição, Alimentação, não sei qual dos dois. E aí ela pegou e falou assim, pai, eu vou levar a Alice no McDonald's. Falei, sério? Porque eu ganhei o meu, vou levar ela. E as duas foram ali, alegrou tanto o meu coração, foi uma coisa tão simples, mas aquela atitude alegrou tanto o meu coração. Sabe o que alegra o coração do pai? É quando você olha para o seu irmão e você vê que ele está necessitado, e você vê que ele está triste, você vê que ele pecou e não julga, abraça o seu irmão e diz, irmão, eu continuo aqui. O que alegra o coração do pai é quando nós contribuímos com o reino, que nós contribuímos com o propósito dele. Isso não é sobre uma igreja, isso é sobre o reino de Deus. Nós precisamos entender que alegrar o coração do pai não é fazer, é ser, é se tornar. Foi quinta-feira, eu fui na Lagoinha participar de um seminário teológico. E quando se fala lá em Coríntios, a Letícia e a Juliana postou até uma parte dessa, quando fala lá em Coríntios, que fala sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 13, ele substituiu a palavra amor pela palavra líder, né? É isso? Pela palavra autoridade. E ali ele começou a falar, e quando ele falava aquilo, eu falei, meu Deus, é isso? E aí eu trago para nós, como irmãos ou como pai, porque nós nunca se colocamos no lugar do outro quando nós temos que fazer. Você nunca se coloca no lugar do outro quando você tem que fazer. Nós nunca colocamos no lugar do outro como nós temos que fazer. Nossa, você viu, fulano está precisando, fulano está mal. Alguém precisa fazer alguma coisa. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos entender que o reino começa a partir de nós, que o reino se manifesta a partir de nós. E que nós, como filhos, precisamos entender que o Pai quer que nós sejamos um. E o Pai é um, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós precisamos entender como pai. Agora para os pais, que nós temos uma responsabilidade muito grande. Isso falando de uma forma espiritual e natural, isso falando de uma forma como nós, como pais, nós temos uma responsabilidade, a nossa família está olhando para nós. A sua família está olhando para você como pai, a mãe tem uma responsabilidade muito grande como auxiliadora, mas o pai, a família está olhando para o pai dizendo, ei pai, para onde nós vamos? Ontem mesmo, na cara, eles querem sair hoje, né? Eles vão chegar de viagem, querem sair. E aí pai, para onde nós vamos? Eu falei, é sua mãe que... Pai, é você, é o seu dia. Eu falei, tá bom, eu vou decidir, vou ver algum lugar para a gente ir. Né? Então nós como pais temos essa responsabilidade, uma autoridade, não para ferir, não para machucar, mas uma autoridade para conduzir, para trazer os nossos filhos atrás de nós, para eles olharem para nós e dizer, o pai sabe onde ele está indo. E nós temos um pai que está acima de todos os pais, que ele sabe para onde ele quer nos levar e ele sabe para onde ele está. Nós precisamos ter a certeza do propósito que Deus tem na nossa vida. Nós não podemos caminhar com dúvidas ou com incertezas, de dizer, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Eu não sei, porque quando eu começo, porque quando nós precisamos entender, pai, a ligação com o pai, ela precisa estar conectada, ela precisa ser uma ligação verdadeira, que quando ele fala, eu escuto, eu não estou longe. Sabe quando você está longe de uma pessoa, você não escuta. E se você estiver longe de Deus, nas suas atitudes, Deus vai falar e você não vai ouvir. Quando fala Abba Pai, no aramaico quer dizer que é uma questão de intimidade. Abba Pai. Quer dizer que é intimidade. Quando você fala, você ora, diz Pai. Né? A Ana Paula Valadão, que cantava, que ministrava e falava, Abba Pai, meu paizinho. E começava naquele choro, naquela ministração, naquela intimidade dela com Deus. E nós precisamos entender que essa intimidade com Deus, que esse contato com o Pai é que vai nos transformar. Que é o contato com o Pai que nos transforma. Pastor, eu sou tão ruim. Eu também sou, irmão. Pastor, eu faço tantas coisas ruins. Eu também faço. Todos nós temos uma natureza humana,
uma natureza pecaminosa que nós chamamos de velho homem, que todos os dias está gritando para a gente fazer totalmente contrário àquilo que o Pai tem para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que nós fomos transformados, nós fomos chamados por Cristo Jesus, passamos por uma transformação na cruz, e o Cristo que foi crucificado, Ele nos deu o direito de viver uma nova vida. E nós não precisamos ficar dizendo, mas eu fui criado num ambiente terrível, eu fui criado num ambiente de briga, num ambiente de angústia. Se você parar para conversar com a Juliana e a Débora um pouco, o ambiente que elas foram criadas é um ambiente assustador. Eu posso falar isso aqui que eu participei por um período. Uma casa que elas preferiam estar em qualquer lugar, menos dentro de casa. É mentira, Juliana? Qualquer lugar do mundo era melhor do que a própria casa. Mas isso só empurrou elas para o propósito do Senhor. Nós precisamos entender, o que aconteceu na minha vida não pode ser maior do que o que Cristo fez por mim. O que aconteceu na nossa história não pode ser maior do que o Cristo fez por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, pare de deitar com os seus traumas, de levantar com os seus traumas. Pare de viver querendo dar uma resposta para aquilo que fizeram com você. Não, eu preciso provar que eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou, você não precisa de nada, irmão. Nós precisamos ser transformados em Cristo Jesus. E aí a glória dele começa a resplandecer a partir de nós, através de nós, quando nós somos transformados por ele. E aí automaticamente não importa o que fizeram para nós, eu sempre uso o exemplo de José do Egito, não importa o que fizeram para ele, irmão, não importa, ele falou, nada do que vocês fizeram impediu, vocês fizeram mal, mas Deus me enviou na frente, para poupar a vida de vocês. Vocês acham que vocês queriam me matar? Vocês acham que vocês matam o que Deus está construindo? Ninguém mata o que Deus está construindo em você, a não ser você mesmo, que arranca com as próprias mãos. Mas quando você acredita no propósito, quando você entende o que Deus tem para você, não tem quem pare o projeto, irmão. Então Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um projeto na sua casa. Deus tem algo muito poderoso para nós como igreja, como família. O que nós precisamos entender, o meu cansaço precisa ser maior, não precisa ser, precisa ser menor, né? O meu cansaço não pode me vencer, o meu sono não pode me vencer, a minha preguiça não pode me vencer, a minha língua não pode me vencer, o meu trauma não pode me vencer todos os dias. Eu não posso todo dia dizer, eu tentei, eu fiz. Não. Vamos continuar. Eu não vou continuar porque alguém está me motivando, eu vou continuar porque eu estou olhando para Cristo. Eu vou continuar porque eu entendi o Pai que eu tenho. Eu vou continuar porque Ele enviou seu Filho para morrer por mim. E o Filho dele morreu por mim. Você está entendendo isso? Ele morreu por você. E aí, pastor, você não sabe como foi a minha vida. Você não sabe o que eu passei, você também não sabe o que eu passei. Além de eu perder meu pai aos 9 anos de idade, tinha um tio meu que morava com a gente, que era homossexual. Uma certa madrugada ele tentou abusar de mim, foi um dia terrível para mim. Isso também marcou a minha vida. Marcou de uma forma muito poderosa. Meu pai nunca gostou dele. Eu queria acabar com a vida dele. E ele continuou morando em casa ainda. E eu disse uma coisa para ele: você nunca mais se aproxima de mim. Se você se aproximar de mim... E eu tive que viver com aquilo, com aquele silêncio, porque se eu contasse para minha mãe, ela não ia acreditar, porque minha mãe gostava muito dele. E se eu contasse para alguém, não sei, eu falei, eu vou viver com isso, mas se ele vir... Às vezes eu vi ele dormindo, eu falava, vou matar esse cara agora. Eu falava, vou matar ele. Mas aí Deus teve misericórdia, mesmo eu não conhecendo ele, ele me conhecia e assim por diante. E, enfim, infelizmente o fim dele foi trágico. Ele foi morar num apartamento com um rapaz, que ele era homossexual, e nesse apartamento que ele morava com o rapaz, o próprio rapaz, numa madrugada lá, eles se desentenderam e o rapaz acabou assassinando ele.
esfaqueou, o apartamento dele todo cheio de sangue. Aí minha tia veio e ofereceu um apartamento pra gente comprar. Aí eu falei pra Débora, tem um apartamento pra gente comprar aí. E aí eu fui levar lá, se torna até engraçado, né? Triste, mas... E aí eu fui levar ela lá para ver o apartamento, chegamos lá, ainda não tinha, já tinha a perícia, já estava liberado para pintar. Falei, é aqui o apartamento, ó, a gente tá pensando... Olhou assim, olhou para mim, olhou para minha tia. Não, tá bom. Tá bom. Aí na hora que a minha tia foi embora, aonde você tá com a cabeça? Você tá doido? Eu falei, por quê? Não, Fabiano, você não tá bem, né? Não, tá bom, já entendi. Só faço tudo errado mesmo, né? Tudo que eu faço é errado mesmo. Só você tá certa, não sei o quê, enfim. A gente acabou não ficando com o apartamento, para a glória de Deus. Não só por causa disso também, era num lugar meio complicado de se morar também, né? E a gente acabou não ficando. Mas, irmãos, entenda. O propósito de Deus é muito maior. Vocês estão imaginando a cara dela, né? Vendo o apartamento. O propósito de Deus é muito maior. A palavra Abba Pai, né? No aramaico diz, traduzida diz intimidade, usada geralmente quando um filho tem um relacionamento verdadeiro, puro com o pai. Seria como paizinho, papai, abapai, é uma expressão de chamar carinhosamente o pai. É uma demonstração de intimidade, de amor. Adiantar aqui que eu já ministrei quase toda a mensagem. Falei que eu vou ser breve hoje em nome de Jesus. O pastor Eduardo começou o culto falando sobre o amor. E como eu disse aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Esse foi um dos primeiros versículos que me evangelizaram. Não sei se alguém foi evangelizado por esse versículo aqui já. Quem já foi evangelizado aqui? Irmão, posso falar com você? Posso te dar uma palavra? Já veio com esse versículo. E é uma semente, né? É algo muito verdadeiro. Eu lembro que também numa fase da minha vida eu estava na Praça de Jandira e a gente ficava ali na Praça de Jandira, a gente chamava de coreto, ficava ali os skatistas, ficava ali os pichadores da cidade, ficava ali todo mundo que era as melhores pessoas da cidade estavam ali comigo. As melhores pessoas da cidade estavam ali comigo. Só as coisas boas. E aí eu lembro que vinha um pessoal da Assembleia de Deus, eles colocavam uma barraquinha ali, colocavam os lanches, um menininho com violão, eles começavam a louvar, e aí eu começava a chamar aquelas pessoas que estavam ali na praça, no caso eu era uma delas, né, que estava ali, e chamava ali, falava, vamos ali comer um pão, vamos ali, tem um suco e tal, e a gente ali já na larica, né, irmão, depois de, né, quem entende, né, para bom entendedor, minha palavra basta, na época, né, aí a gente ia ali comer um pão e tal, e os irmãos abraçavam a gente, às vezes a gente ali, né, cheirando ali, né, cheirando maconha, e aí já tinha fumado um, cheirando maconha, aquela tabela e tal, os caras abraçavam nós, puxavam ali, a senhorinha, meu filho, você é um menino tão bonito, eu falei, essa irmã tá mentindo, você é um menino tão bonito, o que você está fazendo aqui? Olha você aí, olha você também, eu vejo em você um advogado, eu vejo em você um doutor, um professor, e começava a profetizar, dava um pãozinho, e aí, João 3,16, aí vinha a palavra. E aquela palavra, muitos daqueles meninos que estavam ali, alguns, até hoje, irmão, a gente conversa, e a gente lembra daquela situação, a gente lembra daquilo que acontecia. Para aquelas pessoas ali ter aquela atitude simples de nos recepcionar, de se preocupar com a gente, de levar a gente ali, dar um pãozinho, mas eles liberavam o amor de Cristo. A gente se sentia bem. Eles iam embora, a gente ficava igual os discípulos lá em Maús, né, pastor? Falei assim, eu senti um negócio aqui quando ela estava falando. Nossa, cara, acho que eu vou até para casa. Não sei, acho que hoje eu não vou sair não. E aí a gente era tocado sem perceber, a gente não conhecia, não sabia o que Deus estava fazendo. Mas ali Deus já estava fazendo alguma coisa e ela dizia, porque Ele amou você, não importa. Você pode estar aí do jeito que você está, Ele ama você.
E nós precisamos entender que esse amor, ele nos alcançou. E quando esse amor nos alcança, não é só para você se sentir amado, irmão, mas é para você fazer coisas de quem é amado e de quem tem o amor. A gente não consegue descrever, o escritor não consegue dizer, ele amou o mundo de tal. Que tal maneira é essa que ele deu? Aí ele usa o exemplo, que ele deu o seu único filho para morrer por você. Para que você não se perca, e para que ele não perca você também, porque a preocupação não é com ele, a preocupação não é com o filho, a preocupação é com você. Fala assim, eu estou dando meu filho para você, para morrer por você, porque senão quem ia ter que morrer era você, para que você não se perca, para que você venha desfrutar comigo da eternidade. Nós precisamos entender que nós estamos na terra, não construindo a terra, mas nós estamos na terra construindo algo para nós ir morar na eternidade, irmão. E quando eu falo construindo algo, não é construindo a casa, nada disso é errado, ter um apartamento, ter coisas boas. Eu quero que você tenha mesmo o melhor apartamento, more no Alphaville, me convide para ir lá na sua casa. Quero que você tenha o melhor carro, me convide para andar de carro com você. Eu quero que você tenha bastante dinheiro, que você oferte nessa igreja, que você me leve para almoçar, leve os irmãos para almoçar. Eu quero, irmão, e todos nós queremos. Mas isso ainda não é o mais importante para nós. Não é o mais importante. Não é. Sabe quando você vê alguma coisinha... Eu precisava trocar o óleo do meu carro essa semana e já tinha passado alguma quilometragem, não era muita, mas tinha passado. Falei, meu Deus, preciso trocar o óleo. E andava preocupado que eu precisava trocar o óleo do carro. Porque eu identifiquei que no meu carro tinha que fazer alguma coisa. E na nossa vida, do mesmo jeito, nós precisamos andar de uma forma que quando a gente identificar que alguma coisa está nos levando para longe desse amor, nós precisamos voltar, recalcular a rota, se preocupar, porque alguma coisa em nós está nos fazendo não revelar o amor de Cristo, ou está nos levando para longe desse carinho que a gente diz, Abba, Pai. Então nós pensamos assim, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu já faço a vontade de Deus, eu já vou para a igreja, eu já não fumo, já não bebo. Isso, irmão, é muito pouco. Isso é muito pouco, isso é coisa que a gente não deve nem pensar em fazer. E aí o que é fazer a vontade de Deus? É amar o meu irmão, é amar o meu próximo, é amar as pessoas que precisam, é amar as pessoas difíceis, é amar as pessoas necessitadas, é amar aquelas pessoas que muitas vezes não merecem o meu amor, pelo meu julgamento, né? Não merece o meu amor, nós também não merecíamos. Mas não é sobre o merecimento. Ele decidiu nos amar, porque Ele é o amor. Não é porque nós merecemos ser amados. Não é porque você merecia. Então sabe onde a gente entra em guerra muitas vezes? É porque a gente acha que merece alguma coisa. Deixa eu te dar uma notícia, não sei se é boa para você, mas você não merece nada. Eu não mereço nada. Tudo que acontece na nossa vida é a partir da misericórdia de Deus. Eu comecei dizendo, minha família diz que eu e meu irmão seriam drogados, seria isso. Por um tempo, realmente, meu irmão se afundou até por um período pior que eu. Foi até mais longe que eu. Né? Ele conta o testemunho dele aí sempre que ele prega. Né? Eu cheguei e buscar ele já em lugares, já resgatar ele de lugares. E ele já chegou a andar do lado da linha de trem para se matar, algumas coisas do tipo. E hoje, a minha família olha para nós e olha como uma referência. Minhas primas, quando elas vão fazer alguma coisa, às vezes me liga, vai fazer um investimento, vai trocar de emprego, vai começar algum projeto na vida, sempre me liga, manda mensagem. Hoje é mais mensagem, né? Ligação. O Rafa me ligou esses dias, até assustei, falei, o Rafa me ligando? O que aconteceu, Rafa? Nada, meu amigo, só liguei para dizer que você é especial para mim. Falei, rapaz, eu sou especial mesmo, eu recebi uma ligação. Porque é tudo mensagem, né? Então hoje às vezes eles mandam mensagem para mim, minha prima manda mensagem, estou pensando em trocar de emprego, ora aí e tal. Isso que ela nem é da igreja ainda, nem congrega em nenhuma igreja, mas é uma pessoa de fé. E aí eu dou alguns conselhos para ela e eu às vezes olho e falo, Senhor, é só o Senhor mesmo. A minha tia, eu vou lá,
Senta aí, me trata tão bem. Nossa, como é bom ver vocês assim e tal. Alegria. Eu falei, tia, se não fosse Deus, né? E aí já entro com Jesus na vida dela. Uma vez a gente passou um fim de ano lá, eu lembro que estava cheio de bebida na mesa. E aí, daqui a pouco, minha tia falou assim, vamos orar. Fabinho vai orar. Eles me chamam de Fabinho. Aí tinha um monte de bebida em cima da mesa, eles começaram a recolher todas as bebidas, colocaram ali em cima de uma partilheira que tinha ali. Aí fiz uma oração, abençoei a família. Aí depois todo mundo voltou pro copinho e tal, mas na hora eles tiveram aquele entendimento, aquela referência de tirar todas as bebidas da mesa para orar. E é uma alegria, sempre que eu vou lá, ela sempre fala, nossa, que bom ver você assim. E aí eu sempre falo, é Cristo, tia, é Cristo. Então nós precisamos entender, irmãos, que a maior marca da nossa vida, a maior marca da sua vida, não foi a sua traição, que te traíram, não foi o dia que tentaram te abusar de você ou até abusaram, não foi o dia que disseram que você não era nada, não foi o dia que olharam para você e disseram que você não ia conseguir, não foi o dia que te roubaram, não foi o dia que te machucaram, te bateram, te espancaram, não importa, não foi esse dia, não foi a maior marca. A maior marca na nossa vida é a marca de Cristo, é o amor dele que nos alcançou. Então nós às vezes supervalorizamos algumas coisas e não olhamos para Cristo, para o que ele pode construir a partir de um abuso, a partir de uma orfandade, a partir de um trauma, a partir de uma falência, a partir de uma traição, a partir de qualquer situação. Nada disso pode parar e se tornar maior do que o que Cristo fez por mim. Quando eu olho para o sacrifício da cruz, quando eu olho para o que João está dizendo, que ele deu o seu filho por mim, eu preciso entender que eu posso não ser importante para o mundo aí fora, que eu posso não ser importante para um monte de gente, mas para ele eu tenho todo o valor. Eu tenho todo o valor. Então nós precisamos transicionar nossa mente para Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o projeto dele é maior na nossa vida, que não há nada mais marcante do que esse amor, que não é nada que pode transformar a nossa vida como Cristo transformou. Então muitas pessoas deixam de olhar para Cristo. Deixam de olhar para Cristo. Não, mas olha isso, olha aquilo. E nós vamos alimentando os traumas. Nós vamos alimentando as nossas frustrações. O Luiz Hermínio diz isso. Sabe por que nós te frustramos com pessoas? Porque nós damos o lugar de Cristo para elas. Às vezes você olha para alguém e dá toda a expectativa, diz, não, essa pessoa. Um tempo atrás o Luiz Hermínio, eu admiro muito ele, não dou lugar de Cristo para ele, mas admiro muito ele, gosto muito da ministração, gosto muito do modelo dele como pai, como família, acompanho, conheço a vida dele pelas redes sociais e não pessoalmente, mas conheço, tenho muitas informações sobre a vida dele, então eu admiro tudo isso, desde a família, né? Inclusive, esses dias eu estava vendo uma mensagem dele, ele tem uma filha fora do casamento, antes dele ser pastor, ele teve um relacionamento fora do casamento e teve uma filha, e essa filha, ele não convivia com essa filha. E ele ministrava sobre paternidade nas igrejas, e toda vez que ele descia, o diabo colocava o dedo na cara dele, dizia, paternidade, E ele sempre orou para que esse relacionamento fosse restaurado. E alguns anos atrás, essa filha dele chama Bruna também, ele tem 2 filhas chamadas Bruna. Essa filha dele, ela é até modelo, e mora aqui em São Paulo. E aí essa filha dele, ele estava ministrando sobre paternidade na igreja, e a filha dele entrou na igreja, sentou lá no fundo, essa filha dele, a Bruna, que ele não tinha relacionamento. E ele ministrando, e aí ele parou a mensagem, chamou o louvor, chamou a esposa dele, diz, ei, continua a mensagem, faz alguma coisa aqui. Ela falou, não, continua você. Deus quer fazer alguma coisa aqui hoje que você não entendeu ainda. E aí ele ministrou, aí uma irmã lá do fundo que não sabia que a filha dele estava lá, não sabia que era a filha dele, veio e falou, hoje Deus está derrubando um gigante na sua vida. E aí, quando ele estava terminando a ministração, Deus falou para ele, chama ela aqui que ela vai vir. Aí ele falou, Deus,
Falou, eu quero que você venha aqui. A filha dele veio, eles se abraçaram, choraram. E a partir daquele momento ele construiu um relacionamento com ela que ele não tinha, por um erro dele, né? Mas acabou sendo construído porque ele reconheceu que errou. Nós precisamos entender, irmãos, que para nós termos um relacionamento com o Pai, nós precisamos reconhecer que os nossos irmãos erram, que nós erramos e que nós temos um Pai que tem nos conduzido à perfeição, que só nele e no amor nós somos perfeitos. Quando nós falamos que, como assim uma pessoa perfeita? Só o amor é perfeito. Quando nós exercemos o amor, nós se tornamos perfeitos. Quando você faz algo por amor, você está exercendo uma obra perfeita. Porque quando você vai para Coríntios, está dizendo sobre o amor, e aí nós começamos a ler, o amor não, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo, e aí você encontra a perfeição. Quando Cristo morre na cruz, ele está dizendo, eu estou fazendo algo que é perfeito. Eu não estou pensando em mim, eu não estou pensando nos status, eu não estou pensando no que vão dizer, eu estou pensando no outro. Então, quando nós queremos fazer algo que para Cristo é perfeito, que anula tudo ao redor, não sei se você pode entender isso, eu exerço o amor. Mas eu te amo. Por quê? Porque você toca? Porque você sabe cantar? Não, eu te amo pelo que você é, e acabou. O pastor Eduardo começou aqui dizendo, né? Um dia eu fiz uma brincadeira aqui, falei para minha esposa, eu te amo por entendimento, né? Mas eu amo ela pelo que ela é, pela chatice dela, pela exigência dela. Pastor, você está expondo sua esposa? Quem não sabe que a minha esposa aqui é chata? Vou maquiar aqui e dizer, meu casamento é perfeito. Meu casamento não é perfeito, mas no amor nós se aperfeiçoamos. Você não é perfeito, irmão, mas no amor você se aperfeiçoa. Sabe aquele dia que você chega na igreja e você abraça todo mundo, você beija todo mundo, você está de bem com a vida, pode pregar, pode ser o pastor Eduardo, pode ser o Carlos, pode ser a Mari, não importa quem seja, glória a Deus. Sabe aquele dia que você decidiu fazer as coisas com amor? Então ninguém te rouba, ninguém tira nada de você. Mas sabe aquele dia que você acorda? Porque marcaram esse culto 9 horas da manhã, nesse frio, eu só tenho domingo para dormir. Quem foi a ideia? Aí você chega no culto, o louvor não tá bom, a palavra não tá boa, a maquiagem da irmã não tá boa, a roupa da dança não tá boa. Amém? A decoração não tá boa e a gente começa a enxergar, por quê? Porque a gente está fazendo sem amor. O projeto Futebol com Propósito está gerando fruto agora. 2 anos que o Alan está lá. Pastor, envia gente. Pastor, desse jeito aí é melhor parar. Pastor, você pensa que não? O Alan com aquela cara dele ali, às vezes ele me pega, às vezes ele vai por um corredor, eu vou pelo outro, ele me espera pelo fundo. E aí a gente conversa e fala, calma, Alan, vamos orar, Deus vai levantar um povo. Ele, tá bom, pastor. Vou esperar. E hoje, graças a Deus, tem dado fruto e vai dar mais ainda. Tem pessoas sendo levantadas, a igreja está se movimentando em cima desse projeto. Mas, irmão, faça com amor. Pastor Eduardo, vem abrir o culto. Amém, vou abrir o culto. Mari, abre, amém. Mayla, canta, eu canto. Rafael, fica na intercessão, amém. Letícia, prepara uma arte, amém. Vou preparar a melhor arte, pastor. E a gente vai fazendo as coisas com amor, se movendo no amor. E as coisas vão acontecendo. Não, eu fiz isso. Não, nós fizemos a decoração. Cadê os pais dessa igreja? Não importa, irmão, nós fizemos com amor. Tiver 2 pais, nós vamos tirar foto. E o ano que vem nós não vamos fazer, porque esse ano teve pouco pai. Não, o ano que vem nós vamos fazer uma decoração melhor ainda. E nós vamos continuar, porque nós estamos se movendo no amor dele. Então não importa, irmão, se mova no amor. No amor de Cristo, no amor que te alcançou. E é por isso que você está aqui hoje, por causa do amor dele. Porque se eu olhasse para você com olhos de julgamento, eu e você, irmão, estava no inferno. Se ele olhasse para nós e dissesse, pastor Eduardo, você, como o senhor diz, né, nas suas palavras, está lascado. Se Deus olhasse para nós, irmãos, olhasse para cada um de nós e dissesse, espera aí, eu vou dar o que você merece. Faz essa oração e fala para Deus, Deus me dá o que eu mereço. Quem tem coragem de fazer essa oração aqui? Deus, eu quero o que eu mereço, Deus. Aí Deus diz, você quer o que você merece? Então já vai. Você não quer misericórdia não, né, irmão? Você
Então você vai ver. Então, irmãos, nós precisamos entender que não é sobre o que as pessoas merecem. Não é sobre o que elas merecem. Eu falei do meu tio, depois que... Eu esqueci de contar essa parte, depois que eu comecei a ir na igreja, me converti. Esse fato aconteceu com ele... Eu fiquei sabendo até uns dias depois, porque chegou um período que ele teve um desentendimento com a minha mãe, e ele foi morar... Eu nunca contei isso para minha mãe também. Ele foi morar longe de casa. Não era tão longe, mas aí ele não tinha mais convívio. Mas antes dele sair de casa, eu dei um abraço nele, eu disse, ó, eu não sei se você acredita nisso, mas um dia eu estava na igreja orando, e eu senti uma mágoa muito grande por você, e Deus disse para mim te pedir perdão, quero te pedir perdão. Pedi perdão para ele chorando, ele me abraçou, ele falou também que queria que você me perdoasse, e ele foi viver a vida dele, eu vivi a minha, e eu tive esse tempo, Deus deu esse tempo para curar isso. Então ele venceu isso de uma forma dele, e eu venci da minha forma, e Deus foi glorificado, que é o mais importante. Então nós precisamos entender, irmão, que o amor toca a eternidade. Que quando nós fazemos as coisas com amor, nós manifestamos a eternidade. Eclesiastes fala que o amor, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E não tem como você tocar o coração das pessoas se não for com amor. Não tem como alguém ser tocado se não for por amor. O amor, ele manifesta a presença de Deus. E nós estamos num mundo, irmão, que as pessoas, elas estão tão, sabe, tão amarguradas. As pessoas estão tão feridas. Quando você faz alguma coisa por ela, ou quando você fala, não, eu não quero nada. Poxa, como assim não quer nada? Esses dias um rapaz colocou no grupo do condomínio, alguém consegue vir aqui em casa, segurar um armário para mim parafusar aqui e tal? Eu falei, ó, eu estou no trabalho, mas na hora do almoço eu vou em casa. Se você não arrumar ninguém, mandei no particular dele, eu vou aí. Aí ele falou, tá bom. Aí quando eu fui almoçar, eu mandei mensagem para ele, já conseguiu alguém? Ele falou, não. Eu fui lá, ajudei ele, segurei, coisa de 5 minutos, ele furou, colocou a bucha, apertou, terminou, ele falou, quanto que é? Eu falei, nada. Não aceito. Eu falei, não, nada. Eu falei, nada. Ele falou, sério, vizinho? Eu falei, sério, não precisa me dar nada. Não, cara, mas... Eu falei, não, eu não quero nada. Fiz aí, você é meu vizinho, uma hora eu posso precisar de você, mas eu não fiz por esse interesse também. Fiz porque eu vi que você pediu ajuda e é algo tão simples. Cara, ninguém no grupo do condomínio, tem 400 pessoas no grupo do condomínio, ninguém se ofereceu. Eu falei, bom, cara, eu tô aqui, te ajudei, beleza? Tá bom? Bora, ele me vê no elevador, às vezes, ele olha pra mim e fala, ô vizinho, e aí, como você tá? E aí, Alice? O cara virou meu amigo. O cara virou meu amigo. O que você fez? Eu não fiz nada. Sabe aquilo que você pensa que não é nada? Hoje eu não vou dar um abraço na Micaele, não. Hoje eu não vou dar um bom dia para o pastor Eduardo, não. Hoje a Letícia está com a cara assim, eu não vou falar com ela, não. É nesse dia que ela precisa que você fala com ela, irmão. Mas eu sou nada, não importa, irmão. Mesmo você não sendo nada, você carrega um Deus que é tudo para as pessoas. Nós precisamos começar a entender que Deus, ele não se move nas igrejas. Deus se move em pessoas. E Deus quer se mover através de você. Às vezes você não vai ler um versículo, às vezes você não vai abrir uma Bíblia, mas às vezes uma atitude sua vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Então, irmãos, você pode ser pai de 2 filhos, de 3 filhos. Você pode não ter tido um pai. Você pode, pelos médicos, ter uma palavra que você não pode ser pai. Pode ter muitas coisas na sua vida, mas nada disso anula o amor do Pai por você. E nada disso impede de você amar o seu irmão. Quero ler mais 2 versículos aqui só para finalizar. João capítulo 13, 34. Abre para nós aí, Igor. O Igor tá rápido. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. É para amar quem? Olha para a pessoa do seu lado e diz, eu tenho que te amar. Com mais empolgação, irmão. Fala, eu tenho que te amar. Não tem jeito.
Ah, aí fica mais profundo ainda. Aí fica mais profundo o negócio ainda. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E aí João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu digo a você, irmão, aí a gente deixa de amar porque o pastor Eduardo foi no japonês, postou foto e não me convidou. O pastor estava comigo depois do culto, ele não me convidou. Né? Aí a gente deixa de amar porque eu chorei o culto inteiro, irmão, e a mídia não tirou uma foto minha. Deixa essa, né? Aí a gente deixa de amar porque eu fui no culto e o irmão lá não falou comigo. Que irmão metido. Aí eu deixo de amar porque o culto começou 5 minutos mais tarde. Aquela igreja é só graça. O pastor é só graça. Esse pessoal do louvor. E aí nós vamos deixando de amar, irmão. Outras coisas vão entrando. E aí a gente olha para as pessoas, a gente já não celebra mais. Aí a gente deixa de amar. O pastor Eduardo trouxe o ensino aí, eu não gostei daquela palavra. Aí a gente deixa de amar. Eu estava tocando louvor e tinha um irmão sentado. Aí a gente já olha com indiferença. A dança, eu não gosto da dança na igreja. E aí a gente começa a achar um monte de coisa. E a gente vai trazendo para dentro de nós um monte de entulho que sufoca o amor. Pastor, você está falando para mim aceitar tudo? Não, irmão, estou falando para você amar. Resolva as coisas com amor. Faça com amor. Exerça o amor. Quando você for fazer alguma coisa, irmão, seja na sua casa, seja lavar uma roupa, seja arrumar a casa, faça com amor. Eu sei que isso é difícil para as mulheres, que às vezes eu pego para arrumar a casa, pelo amor de Deus, o negócio. Eu sou mais polir um carro, higienizar um carro do que limpar a casa. E ainda onde tem duas, posso falar assim, né? A Ana Clara não está aqui, 2 crianças, né? Entre aspas, uma criança mais crescida e uma menorzinha. Pense, irmão, pense que negócio difícil você arrumar a casa. Valoriza a sua esposa, irmão. Quando você vê a casa cheirosinha, bonitinha, já dá um conselho para os maridos. Quando você chega em casa, a casa estiver cheirosinha, bonitinha, irmão, a sua esposa pode estar com a camisa de vereador, pode estar com a sua bermuda, mas você vai falar assim: meu amor, como eu te amo, como você é preciosa. Sabe o que ela vai dizer para você? Por que você não me ajudou a limpar a casa? Já que você me ama tanto assim, por que você deixa as suas meias jogadas? Já que você me ama tanto assim, por que você não tira pelo menos a zorba da calça lá? Você joga a calça, a zorba de qualquer jeito. Isso aí é para rede de casais, depois o pastor Eduardo ministra. Então, amor, irmãos, não é fala, amor é ação. Amor não é fala, amor é ação. Quando o João está dizendo sobre amor, ele está dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira. Aí, peraí, ele falou: deixa eu pensar. Aí ele falou: tá, o que ele fez por amor? Ele deu o seu filho único. Ele fez algo por amor. Então não adianta eu falar que amo se eu não faço algo por amor. Então não é falar, é fazer. Tem gente que está dando glória a Deus que não é casado aqui. Mas tem as coisas boas do casamento também, irmão. Tem mais coisa boa do que ruim. É igual eu falei de Cristo, irmão. Não vai por essas marcas aí, não. Viu? Vai pelas melhores, né, pastor? Tem muita coisa boa no casamento. Casar é muito bom. Amém? Glória a Deus. Jesus. Para finalizar, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. E ele fez tudo belo ao seu tempo.
também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra de Deus, que fez do começo ao fim. Ele pôs a eternidade aonde? No coração do homem. Mesmo sem se entender, quando você faz algo com amor, igual o Rafa me ligou. Rafa me ligou, estava ali numa correria, estava indo no mercado, ele me ligou, eu falei, o Rafa me ligou, estava dirigindo, não tinha vindo, aí retornei a ligação. Ele falou, meu amigo, eu liguei para você só para dizer que você é especial, que você é importante, senti dizer isso aqui para você. Mas você pode dizer, poxa vida, o Rafa não, o Rafa é assim com todo mundo, eu sei, não é só comigo, né? A gente tem uma amizade de muitos anos, mas aquilo alegrou o meu coração, ele não me deu um presente caro, ele não me deu uma roupa, mas se quiser dar, pode dar também, tá? Eu não tô anulando essas coisas, não, vai considerando o que eu estou falando aqui. Ele não me deu dinheiro, não fez um pix para minha conta, ele me fez uma ligação. Às vezes você olha assim, a gente olha assim, ei, fulano tá tão assim, não sei não. Fulano tá tão assim, vou dar uma ligada para ele, vou liberar um amor de Cristo na vida dele. Aí eu não sei o que eu vou falar, pastor. Oi, boa noite, tudo bem, pastor Eduardo? Tudo bem. Pastor, só liguei para dizer que o senhor é especial, tá? Eu gosto do senhor demais. Tchau. O pastor Eduardo vai ficar assim, oxe, não estou entendendo nada. Mas é o amor que está sendo liberado. Irmão, libere o amor. Toque a eternidade. Libere o amor de Cristo. Pai, abrace os seus filhos, beije, abrace a sua esposa. Libere o amor dentro da sua casa. Libere o amor por onde você passar. Não importa, irmão. Mas você não sabe o que me fizeram. Não importa. Você não sabe o que fizeram lá na empresa comigo. Não importa. Olha o que Cristo fez por você. Amém? Pode se colocar de pé aí. Se quiser aplaudir o Senhor, pode aplaudir. A gente já está finalizando, irmãos. Não demorar muito não, para você ir almoçar com seu pai, para você sair com a sua família. Mais 10 minutinhos, prometo. 10 minutinhos. 10. Amém? Glória a Deus. Quero que você coloque a mão no seu coração aí. Quero que você feche seus olhos. Eu quero que você comece a falar com Ele. Eu quero que você comece a liberar palavras para Ele. Eu quero que você não espere alguém orar por você, mas nessa manhã, eu quero que você libere algo, que você comece a dizer algo para o Senhor. Talvez você tenha palavras, você tenha algo para dizer para Ele. O que você precisa falar para Ele nessa manhã? O que você precisa dizer para Ele nessa manhã?